E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quanto tempo não que eu não venho aqui tagarelar com vocês, falar um pouquinho sobre a realidade e a mente aqui da sua crocheteira amiga, né? Como é que tá por aí? Eu espero que esteja tudo bem na medida do possível aí na sua casa, no seu empreendimento, no seu físico, no seu íntimo e particular, né? Por aqui tá tudo bem, viu? Eu estou passando assim, atravessando um momento mais introspectivo, é interessante, né? E eu tenho assim até me questionado um pouco sobre, porque ontem mesmo, deixa eu fazer um resumo sobre isso. Ontem eu tava aqui me autoavaliando e aquela cobrança assim de validação comigo mesma. Por quê, Regina? Porque assim, tá tudo certo aqui no ateliê, graças a Deus, trabalhando, conquistando novos clientes, vendendo, me sentindo realizada, né? A mente criativa, funcional. Porém, eu não tô conseguindo externar isso. E aí, por eu não estar conseguindo externar e ter sido algo que eu decidi colocar aqui na realidade do meu empreendimento, que é trazer vídeos, bate-papo, lives, conteúdo, ainda que tudo esteja certo por cá, não está conseguindo colocar no telão, me coloca a não conseguir validar 100% o que está acontecendo. Aí eu falei, Regina, o que ocorre, né? Por que você está se cobrando tanto se está tudo funcionando e apenas você não está mostrando na íntegra, né? E aí, o que eu me ponho a pensar? Um pouco é pela mudança, né, que eu fiz há pouco tempo. Deixa eu contar aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, é isso. Essa aqui já diminui. E eu saí das lives, e as lives eram diariamente, horas e mais horas de falação. Então, se eu tava bem, eu tava aqui, se eu tava mal, eu tava aqui, se tava acontecendo, eu tava aqui, se não tava... Tanto que tava assim, né? Parecia aquela montanha de roupas para passar, organizar, colocar no guarda-roupa. Um monte de coisas a se fazer, dentre as que já tinham sido feitas, por exemplo, né? Quando a gente vê aquele montão de roupa para organizar, significa que você já tirou do cesto, já lavou, né? Já tirou do varal, mas não colocou no lugar certo. Então tem um tantão de coisa para fazer e parece que você não fez nada, não é? Então era assim que eu estava, né? Sobrecarregada de coisas e muitas das coisas ainda para fazer e sem achar tempo. Agora, tá tudo quase que zen, né? E nessa troca de ações na rotina, acabou que melhorou muito os resultados pessoais aqui, né? Profissionais no ateliê. Mas eu estava me pondo a questionar, né? Nossa, você não tá mostrando, você não tá falando, você não tá resolvendo. E isso tava me deixando assim, questionando a mim mesma, as minhas ações. E nem é disso que eu vim falar com vocês. Eu vim falar de algo assim, paralelo a isso, mas eu já queria começar a introdução por este lugar. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo por aqui. Eu sou Regina Santos, é um prazer ter você aqui comigo. A gente tem conteúdo aí rotineiro, de passo a passo, falatório, mas como eu tô, né, comecei com a introdução, já dando uma satisfação também para você que nunca me viu por cá, já ouviu falar em mim, né, no meu conteúdo e chegou aqui, encontrou um grande deserto, calma, é um processo, tá? É um tempo que a gente está vivendo. Tem sim muito conteúdo por aqui. Eu sou grata a você que está chegando e a você que acredita no meu trabalho e me indica a novas pessoas, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, o trabalho de vocês e que a vida seja próspera e você esteja aberto a receber toda a prosperidade e abundância que já está ali no seu caminho. Basta você encontrar esse caminho e ir pegar, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. Mas o que eu vim falar além disso, galera? Eu vim falar sobre e se não está dando certo? O que se deve fazer se não está dando certo? Mas eu vou falar muito direcionado, tá? Não é num todo, não, isso que eu vou falar, é direcionado. Por exemplo, onde nós vamos tratar sobre produção. Tá? Eu tô aqui fazendo uma peça, e essa peça já é uma peça vendida, né? Para você que não me conhece, não me acompanha, não sabe, eu não trabalho com encomendas, eu não tenho uma agenda de encomendas aberta,
tá? Não consigo encaixar isso na minha realidade, porque eu moro numa região rural, no meio da Serra da Mantiqueira, eu não tenho flexibilidade de estar indo para correios, transportadora. Aqui onde eu moro não tem essas coisas. Então, eu não me causaria bem-estar eu ter uma agenda e não saber que dia, né? Não passar, assim, segurança para minha cliente. Que dia que você vai enviar para mim? Então, por conta disso, eu decidi, quando eu fiz a transição de matéria-prima, né? Eu comecei a trabalhar com EVA, hoje eu trabalho com fios. Hoje eu trabalho direcionada à decoração moda casa, mas já transicionei entre vestuário, amigurumi, itens para bebê, infantil, decoração, né? Acessórios. Então, assim, eu passei por vários lugares dentro do crochê até me sentir segura em dizer que eu sou crocheteira, tá? Porque né, é muito parecido ter assim os detalhes sutis ali de uma área para outra, mas de acabamentos, de como começa uma carreira, como termina uma carreira, mas ponto é ponto em todos os lugares, independente se muda o fio ou a agulha, tá? Crochê é crochê e ponto. Mas bora lá. Isso me fez, né, ter a tomada de decisão de não ter uma agenda aberta. Porém, galera, já são aí alguns bons anos trabalhando no artesanato, né? E todos esses nichos que eu disse para vocês. E conquistando confiança da minha clientela, graças a Deus. Então, eu tenho hoje clientes que estão comigo desde a minha primeira matéria-prima. E não soltaram a minha mão porque confiam naquilo que eu assino. E eu, como forma de agradecimento, estou sempre, né, buscando trazer produtos que eu sei que vai encaixar para a realidade e satisfações desse pessoal. E ainda assim, a minha agenda cresce, tá? Porque a propaganda, a famosa propaganda boca a boca, né, acaba trazendo novas pessoas. Mas eu deixo bem claro, né, para essa carta de clientes que não há uma agenda aberta. Então, eu costumo dizer que não trabalho por encomenda. Mas, essas minhas clientes, elas sempre me acionam dizendo sobre peças de interesse. Para vocês terem ideia, eu encerrei o ano já começando com interesses do final do próximo ano. Isso é confiança, né, galera? Porque, olha, nós estamos aqui em abril e já tem pessoas esperando peças comigo para dezembro. Como também tem o cliente que já me acionou para peça daqui a 2 anos. Olha que loucura! E eu não chamo isso de encomenda, não. Eu chamo isso de confiança mesmo, não é? Porque eu deixo claro que eu não trabalho com encomenda, mas quando a cliente me aciona sobre um produto, eu já vou ali, fico pesquisando sobre, nunca fiz essa peça. Vou estudar sobre, vou ver vídeos sobre, vou ver o que o mercado está oferecendo, vou ver o que dá para trazer dentro da minha assinatura, né, de trabalho. Quando a cliente minha falar, eu quero um exemplo, eu quero vermelho, eu vou olhar quais são os vermelhos que tem no mercado, porque sim, vermelho existe vermelho tomate, vermelho cardeal, vermelho vivo, vermelho carmim, vermelho, existe um monte de vermelhos, né? Então eu vou ver o que mais está ali acontecendo no mercado do vermelho e as combinações dentro daquilo, e se aquilo entra na realidade do que o meu cliente pediu, porque o meu cliente só pediu vermelho, né? Eu até falo muito sobre isso, sobre cliente não fala a linguagem técnica que nós crocheteiras e crocheteiras falamos, né? Cliente fala uma cor e você traz aquilo, por exemplo, eu quero verde, verde água, verde clover, verde esmeralda, verde bandeira, verde claro, verde escuro, que verde, né? É você que consegue enxergar o que possivelmente aquele cliente está procurando e que sim vai fazer com que ele aprove além da sua expectativa e se mantenha com você. É isso que acontece muito aqui no ateliê no longo desses anos, né? E aí é assim que eu trabalho e a maioria das coisas que eu faço são pronta entrega, tá? Pronta entrega. Regina, você tem pronta entrega parada no seu ateliê? Sim, eu tenho. Tenho por alguns motivos, galera. Tenho porque é sempre bom. Eu descobri, né, com a confiança, que é sempre bom a gente ter peças. Por exemplo, agora tá vindo o Dia das Mães, para você ter
a oferecer. Já aconteceu comigo, de vir pessoa aqui e falar assim, o que você tem pra vender disponível pra me comprar? Eu quero comprar uma lembrancinha pra minha nora, era até pra nora. Eu não tinha nada. E depois essa pessoa não comprou mais comigo, tá? Não tinha, eu não tinha naquele momento, depois a pessoa meio que me descartou das possibilidades de ter ali algo disponível, entende? Porque tudo vai da forma que se é recebido. Às vezes a pessoa pode achar que você não tem interesse em vender pra ela, né? E outras vezes não, era que naquele momento que ela estava disponível pra você. Eu sou uma consumidora complicada, sabia? Eu sou muito imediatista. Quando eu pesquiso, coloco muitas coisas assim na minha cabeça. E quando eu vou numa loja querer comprar algo, eu já vou falando o que eu quero, pedindo para fazer o orçamento para mim, me pedindo o Pix, e eu já quero resolver isso porque por essa questão de distância. Sempre que eu vou, para vocês terem ideia, pegar uma peça nova para fazer, eu coloco 20 dias para iniciar uma peça. Por quê? Onde eu moro, os armarinhos não possuem muita diversidade do produto que eu trabalho. Então, eu não conto com os armarinhos da região. O preço é um preço bem diferente do preço das grandes lojas, né? É um preço diferente. E mesmo que eu conseguisse comprar aqui, né? Eu moro na divisa de duas cidades, é um armarinho para cada cidade. Eu ainda tenho essa questão do conseguir ir até a loja. Então, eu sempre coloco que eu vou começar aquela peça 20 dias depois do que tá batido o martelo para mim começar. Ó, por exemplo, agora, antes de terminar o período Páscoa, eu já estava pensando nas peças Dia das Mães, porque eu preciso desse espaço de tempo. Na maioria das vezes, quando eu vou comprar, eu faço um pedido para uma loja. Aquele pedido demora entre 9 dias úteis, então eu já coloco 20 dias, galera. Por quê? Já aconteceu comigo de chegar material aqui para mim, o material está errado e eu ter que corrigir, pedindo novamente troca de material. E para trocar o material tinha que voltar para a loja, depois o material ser enviado para mim. E o que eu fiz? Eu reenviei o material, mas naquele mesmo dia eu fiz uma outra compra numa outra loja, para que no mesmo tempo que demorasse do meu material chegar lá na loja, na primeira loja, o material da segunda loja estaria chegando para mim. E aí em vez de eu fazer troca, eu fiz estorno. Aquele valor eu coloquei novamente na minha conta. E é outra coisa que eu indico que vocês façam e mostro, comprova neste instante que isso é muito importante. Eu tive que ter o valor 2 vezes. O valor, porque muitas vezes as pessoas que fazem encomenda fazem assim. Eu peço um sinal, que o sinal eu pago o material. Tá, se você lida só com isso, se fosse no meu caso, eu pedisse o sinal, e o sinal fosse para comprar material, o material veio errado, o que eu faço? Eu tive que pedir estorno, eu não teria um caixa. Então, eu poderia correr o risco de um atraso, se eu trabalhasse com encomenda. Então, eu gosto de ter um caixa, uma segurança, um pulmão, tá? Gente, uma coisa que é interessante, para quem não sabe, eu já trabalhei com logística também, tá? E antes de trabalhar com logística, eu fiz cursos sobre logística e sobre essa importância. Vocês sabem por quê? Vou contar um segredo para vocês. Vocês sabem por que eu não sou fanática no ter muito produto? O pessoal sempre brinca sobre, a Regina é mão de vaca demais, a Regina não se empolga em compras. Na logística, eu aprendi sobre a real necessidade do quando trabalhar com estoque é importante e quando você não ter a necessidade de ter um estoque, você ter materiais de movimento, como uma esteira, né? Tudo que entra eu produzo e sai e entra de outras maneiras, né? Por exemplo, sai produto, entra dinheiro, esse dinheiro eu transformo em outros produtos, mas não dobrando, triplicando, quadriplicando a quantidade de produtos neste primeiro momento, e sim fazendo um caixa, que é um pulmão da minha empresa, de segurança. Nessa situação, veja, se eu tivesse pegado o dinheiro, o único dinheiro, comprado material, e o material veio errado, e eu tivesse que esperar o material ir, eles me estornar para depois eu comprar de novo, olha como o tempo de espera seria dobrado. Como eu tinha esse pulmão, eu fui comprei em outro lugar e depois esse valor que tinha, quando ele retorna para mim, eu já estava novamente com material em segurança e esse valor quando retorna para mim, eu coloco no caixa de pulmão da minha empresa, entende? O respiro da minha empresa. E aí é que eu
falo para vocês o quão é importante ter planejamento e ter uma mente aberta como as faces da empresa, que não só são sobre crochetar, comprar e vender. Existem outras coisas que giram em torno disso. Às vezes, você tá ali, ó, agora. Vamos entrar no período tanto Dia das Mães, né, que já é um período para nós, decoração, moda, casa. Importantíssimo, deixa eu contar 3, 6, 7, isso. Importantíssimo, né? E também teremos a Copa. Materiais para a Copa, vamos dizer que seja o mesmo produto. Ah, mesmo produto. Para mim já não vai ser. Por quê? Eu não vou fazer tapetes com cores da Copa, tá? Não vou fazer tapetes, mas farei vestuário. Então veja que eu não trabalho com o mesmo material que eu faço tapetes com vestuário. Para mim são dois materiais diferentes, ainda que existam pessoas que trabalham com esse mesmo trabalho. Material, por que que eu não trabalho? Por que que você não trabalha, Regina? Eu tenho um ponto pequeno, tá? E analise isso de pessoa para pessoa, porque para algumas pessoas não dá certo e para outras pessoas não dá certo. Vou te explicar agora, gente. Aproveita, esse vídeo, eu tô com vontade de conversar hoje, ele vai ser uma salada de fruta. Vá separando as frutas e pegando ali para você tudo que for importante. E vai ter muita ideia boa dentro dessa lâmpada para que você possa analisar e acertar aí na realidade do seu ateliê. O tema desse vídeo hoje vai ser e se não der certo, tá? E dentro dos não dar certo, eu vou trazer opções para que você corrija ou mesmo passe a ter tomada de decisões dentro da realidade que você acha que não tá dando certo, tá certo? Primeira coisa que eu falei para vocês foi sobre eu não tenho condições de fazer encomenda, por que que eu vim para pronta entrega e ainda como pronta entrega, como que eu decidi agir na minha pronta entrega. Ainda que seja pronta entrega, eu fidelizei as minhas clientes e levo segurança para elas sobre aqui tem o produto ideal para você. Ainda que você não me veja como vou fazer uma encomenda com a Regina, a sensação de segurança que a Regina vai me atender faz com que eu me mantenha com ela. Entende? Você precisa passar confiança para o seu cliente. Não adianta você querer se colocar no lugar de eu só faço pronta entrega porque eu cheguei num patamar aonde soe como um estrelismo, sabe? Cuida com isso. Cuida com que forma que você se apresenta para o mercado. E agora eu vou falar sobre outra face, que é essa questão do planejamento, que eu falei sobre fios com vocês. E as datas, né? E como vender, quando vender. Por que que a Regina não trabalha com o mesmo fio que trabalha na decoração da casa, no vestuário? Eu tenho um ponto pequeno e a agulha que eu uso é dos números maiores para essa realidade. Eu uso a agulha número 4, porém o meu ponto é pequeno. Se eu for fazer uma peça de vestuário, ela não chega a ficar fluida. Por que que ela não fica fluida? O meu ponto é pequeno, é achatado, ainda que a minha agulha seja grande. Então, vai ficar aquele ponto lindo, gordinho, bem desenhadinho. Porém, para vestuário, no meu, tá? Na minha ótica, na minha visão, não fica legal. Eu gosto de peças, vestuário, com uma sensação de fluidez, tá? Ainda que seja ponto sobre ponto, tem? Mas eu gosto daquela sensação de leve. E na minha realidade de pontos e fios, a minha peça de vestuário, sendo feita assim, eu tenho a sensação de pesado. Não foi ninguém que me disse, sou eu que vejo. Então, perceba, ainda que você tenha referências de mercado, você precisa saber como que você assina o teu produto, tá? Então, por conta disso, quando eu vou fazer vestuário, eu troco o fio e eu troco a agulha, tá? Eu não trabalho com a agulha número 4, eu não trabalho com fio número 6. Eu trabalho com fios mais finos. E uma agulha meio milímetro menor, né? Essa aqui é 4.0, aqui eu trabalho com vestuário entre 3 e 3,5. E aqui eu trabalho com amigurumi é 2.0. Veja como que muda, tá? Não é só mudar o fio. Muda também a realidade da minha agulha. E aí, por conta dessa condição de fios e agulhas e materiais diferentes, olha como é importante o pulmão
da minha empresa para mim. Se eu trabalhasse só comprando material, estocando material em quantidade, né, minha realidade, em quantidade, um material grande quantidade na decoração da casa, e agora eu quero fazer copa. Da onde que eu tiraria? Como que eu poderia decidir comprar outros fios? Né? Se o fio que eu trabalho aqui é o fio que eu não gosto de trabalhar no vestuário. Eu teria um grande estoque desse tipo de fio e não conseguiria comprar do outro. Ou eu tiraria esse dinheiro de um outro lugar que não está relacionado à minha empresa. E aí, entre os grandes problemas da gente sempre ver pessoas da nossa família nos credibilizando ou não nos apoiando, porque tá sempre falando, bora, bom, vamos lá, eu tenho... Gente, não tô falando da realidade de ninguém, tô falando da minha, tá? Eu tenho aqui um paredão lotado de fios e eu quero agora fazer vestuário com outro tipo de fio e eu não tenho um caixa, eu não tenho um pulmão da minha empresa e aí eu preciso pedir, eu quero dinheiro para comprar fio para mim fazer peça para Copa. A primeira coisa que vai fazer na cabeça da pessoa, e todos aqueles fios que você tem? Ah, que ele não serve. Então, para que você comprou? Sabe? Me colocar num lugar de indagação, invalidação, pelas minhas ações não planejadas. Já se percebeu com isso aí? Então, esse é um outro motivo que eu sempre tenho de ter um pulmão. Porque se eu quiser fazer qualquer tipo de teste, ou se precisar dessa minha clientela, da forma que eu me coloquei no mercado, me mantenho no mercado, alguém falar, Rê, que foi o que aconteceu, tá? Eu quero... Você faz essa camisetinha pra mim? Você faz essa sainha pra mim? Você faz esse biquíni pra mim? Eu poder decidir se eu faço ou não faço, na relação das minhas clientes mantidas como uma carta de cliente fixas, eu tô sempre atendendo, tá? E da onde que eu tiraria o prover para isso? E esse tempo hábil, né? Que eu falo desses 20 dias, de poder chegar ao produto, a matéria-prima e eu poder confeccionar e estar dentro da minha realidade, não atrapalhar a minha agenda. Tá vendo a tomada de decisões? E é isso que eu falo para vocês. Avaliem, porque muitas das vezes falam, para mim não dá certo. Mas não dá certo por quê? Talvez não dê certo porque você está seguindo uma cartilha que não está dentro da sua realidade. Se você for parar para pensar em outras pessoas que também trabalham com pronta entrega, a forma que elas tratam de pronta entrega, o que eu vejo num padrão das meninas que trabalham em pronta entrega? Normalmente, ou elas fazem a pronta entrega uma vez na semana, em dia batido, dia certo, ou elas fazem a pronta entrega uma vez por mês, que também é o dia certo, tá? Elas param a realidade do ateliê delas pro dia da venda. E elas fazem aquele feedback com as clientes e o marketing com as clientes. E a clientela né, já as conhecem, mas é um leque mais aberto, não tão restrito quanto eu. E talvez para mim, daquela forma, não daria certo. É quase que certo que não daria certo. Por quê? Se eu abrir pronta entrega da Rê, sexta-feira, fazer um grupo, a lá Vontém, onde todo mundo entre. Se as pessoas comprarem comigo na sexta, na segunda-feira elas querem que esse produto já esteja sendo enviado via Correios. E eu não garanto que eu tenho condições de enviar na segunda-feira. O que eu faço, eu sempre deixo claro para meus clientes, é que na semana, sempre tem alguém da minha casa descendo para correr. Então, na semana seguinte, eu irei estar enviando o produto. E na maioria das vezes, tá, gente, eu surpreendo os meus clientes, porque já acontece muito de cliente comprar comigo num dia, no outro já tá no correio enviando, mas isso não é uma garantia. Acontece muito, mas não é uma garantia. Como eu disse, eu moro no meio das montanhas, né? E aí, essa realidade da pronta entrega vista em outros palcos não se encaixaria na minha. E se eu quisesse ler o meu enredo com a cartilha pré-moldada de outras pessoas, eu estaria aqui hoje falando para vocês, a pronta entrega para mim não funciona. Como também a relação, tá, de encomendas, né? De que forma que as pessoas fazem encomendas. Prestem atenção, agora não é um lugar que eu vou falar com propriedade, mas é um lugar que eu vejo que as pessoas fazem. Quando você pega uma encomenda, como que você organiza a sua agenda? Quantos dias de prazo você dá para sua cliente? Eu falo que entrega em 7 dias, eu falo que entrega em 30 dias. No que você se baseia? Você sabe
se existe uma lei do consumidor que abrange isso. Você já parou para pensar? Eu não sei, porque não está dentro da minha realidade. Mas será que existe? Será que você coloca números imaginários na sua cabeça? Ou, assim, de segurança, por exemplo, o direito do consumidor me protege 30 dias, ou não, o direito do consumidor me protege 60 dias, não, isso não existe, não existe uma regra. Você já parou para pensar? E volto a falar, pare de querer fazer um enredo da sua realidade com a cartilha já escrita por outras pessoas. Às vezes, o dar certo para o outro é algo que ele encaixou lá, que nem ele sabe se aquilo está previsto por leis ou não, ou se simplesmente ele aderiu e os clientes que o sustentam acham justo aquilo. Então, você precisa ter a sua realidade alinhada, alicerçada pelas coisas que você tem propriedade de aplicar e não só pelo aquilo que você vê que deu certo para outras pessoas. Porque muitas das vezes o dar certo para o outro nem é o certo. É aquilo que ele apresentou e as pessoas ao redor dele aderiu pelos motivos particulares de outras pessoas. Tá entendendo? Então verifique isso também. É sempre importante, galera, você se apresentar no mercado, pro mercado, como profissional, né? Você não quer ser visto como um profissional, você quer passar o resto da sua vida sendo vista como um amador, né? Um copiador daquilo que você nem sabe direito? Eu acho que não seria adequado, né? O adequado é sempre você querer evoluir, é sempre você querer aprender, saber mais, ter propriedade de fala, ter segurança naquilo que você apresenta. E isso, né, volto a dizer, está alinhado também sobre fios e cores e modelos. Às vezes você fica só replicando e replicando e replicando modelos que você vê que as pessoas falam, sucesso de vendas. Sucesso de vendas, galera, é uma palavra de chamariz, né? O que garante que aquilo ali vai ser sucesso de vendas aí no seu mercado, na sua realidade? Entende? Ali é só um chamariz. Está sendo sucesso para quem está apresentando aquilo para o mercado. É uma garantia que vai ser sucesso para você? Não, não é uma garantia. Então, você precisa ter propriedade daquilo que você está apresentando a partir de você para o teu cliente, tá? Então, queira passar segurança. Queira ter segurança. Às vezes você fica apavorado, né? Eu vou parar. Não vou fazer pronta entrega. Tô cheio de pronta entrega aqui, não tô vendendo. O pessoal fala que é bom ter pronta entrega, tá vendendo pronta entrega, mas eu não tô vendendo pronta entrega. Você já saiu do lugar de quem está só confeccionando aquilo que todo mundo tá confeccionando para vender? Para realmente se colocar na posição ali de vendedora. Eu já falei uma vez sobre isso, vou repetir novamente. Existe aquele que vende, que é o vendedor, e existe aquele que quer apenas que a pessoa compre aquilo que ela tem para vender, né? Você não tem estratégia de venda, você não tem uma lábia da venda, você não oferta teu produto, você não apresenta teu produto, mas você tem sorte que as pessoas estão ali, por exemplo, sua mãe divulga teu produto, sua sogra divulga teu produto, sua amiga que comprou de você divulga teu produto, e tem outras pessoas que estão sempre procurando você através de outras pessoas, né? Não é você que se pôs no lugar de um bom vendedor. O seu produto por si só está vendendo através de outros olhares e outras bocas. Entende? E aí existe também as pessoas que não têm essa flexibilidade, facilidade, que ela está estocando produto, porque ninguém fala em nome do produto dela, e ela também não sai para vender em lugar nenhum. E o sair para vender não é só você pegar uma sacola, colocar nas costas e sair de porta em porta. O sair para vender também está relacionado numa boa fotografia e uma divulgação na nossa rede social, no nosso marketing. Um ótimo lugar de se vender na rede social é o status do WhatsApp, vocês sabiam? Ótimo lugar de divulgação e visualização. Mas as pessoas ainda acreditam que existem outras plataformas de outros meios aí de divulgação que atendem melhor e ficam ali todo dia colocando foto em outras plataformas e não usam o WhatsApp. E aí fica uma dica para você. Você está usando diariamente o status do seu WhatsApp como divulgador do seu produto? E mais, né? Plataforma, ferramenta gratuita. Você não paga ainda hoje para colocar uma foto no status, entende? Então, é a forma que você faz, não é sobre,
ah, não está dando certo. Na verdade, não está dando porque você não está fazendo, você não está explorando, entendeu? E aí eu tava aqui, né, pensando, né? E aí entra por que que eu entrei com aquela introdução inicial. De muitas das vezes você tá com a cabeça sobrecarregada, né? Se indagando, se colocando a validação ou invalidação, porque você acredita que, nossa, não tá acontecendo, não tá fluindo, não estou vendo o resultado. E quando, na verdade, você não está fazendo aquilo que deveria estar sendo feito, ou o que está acontecendo aí não é aquilo que está te colocando no lugar de validação externa, né? E por isso que eu estava pensando aqui nas minhas indagações comigo mesma. Eu estou vendendo, tá, galera? Graças a Deus. Estou vendendo todos os meses, estou fechando minha receita no positivo, a minha clientela está ativa, os meus projetos estão em alta. Só que me deu aquela sensação, gente, se eu sou um locutor, né? Eu sou um portal de incentivo externo, quando eu não mostro isso para as pessoas, me causa aquela sensação do, será que eu estou sendo vista como uma fraude? E aí eu falei, não, tá tudo acontecendo, eu só não estou no palco, no telão, mas está tudo acontecendo. Então, pode ser que isso aconteça aí com você também, de você estar se sentindo desmerecida por você mesma, simplesmente porque as formas que você decidiu atuar não sejam uma maneira padronizada, seja assertiva, mas não a forma que tá dando certo para você, mas não da forma da receita do outro, ainda que esse outro te sirva de referência. Tenho altas referências no mercado, tá, gente? E muitas das vezes eu não atuo da mesma maneira que as minhas referências. Eu atuo de maneira paralela ali, diferente. Ouço, gosto do estímulo, gosto daquela sensação de, olha, existem mais opções do que aquelas que eu já utilizo. Se eu quiser implementar colocando mais opções, existem opções ali que estão dando certo para outras pessoas. Entende? Então não é que a sua não está dando certo. É que a forma que você decidiu agir é diferente da forma que você vê sendo replicada por estar dando certo para outras pessoas. Me fiz clara, galera? Vocês conseguiram entender qual é o objetivo de vir aqui falar com vocês hoje? É mais uma pílula de ânimo. Mas, primeiro, organize o feito do não feito, tá? Separe o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Depois você se pergunte, o que não está feito deveria estar sendo feito? Tem motivo para estar sendo feito ou não é para ser feito mesmo? Consegue processar isso? E, pelo que está sendo feito, você alcança os resultados que você almeja ou não? Eu estou alcançando resultados diferentes daquilo que eu almejo, porém aquilo que eu almejo não está dentro do meu alcance real. São só fumaças, ilusões das vozes da minha cabeça. Comece a racionalizar, colocar o que é ação para ação, o que deve para deve, o que não deve para não deve, o que eu posso melhorar, o que eu não... Você vai ver que a clareza, a franqueza de você consigo mesmo vai fazer com que você tenha um olhar mais empreendedor, facilitado e realmente vai te pôr a agir como se deve agir dentro da tua realidade, se sentindo, sim, estimulada pela realidade. Eu tô olhando pra lá, gente, eu tô vendo um pernilongo. Estimulada pelas opiniões da experiência do mercado, porém sem invalidar aquilo que você também já conquistou. Tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste bate-papo. Gostei muito de vir aqui falar com vocês. Espero voltar em breve, tá bom? Deixa teu comentário aí que eu quero saber. Me conta. Teve mudança esse ano? Parece que a gente acabou de começar o ano e já estamos em abril, né? Mas você já implementou mudanças, você já viu diferença, você tá agindo diferente ou não? Você resgatou coisas que você fazia, que você não estava mais fazendo e tá fazendo acontecer? Você tá correndo atrás do seu sim? Me conta aí que eu quero saber, tá bom? Muito obrigada pela sua credibilidade, pela sua presença aqui comigo. E mais, ó, estou tentando deixar nas minhas descrições de vídeos o meu número de contato para você, cliente, para você, amiga crocheteira, quer falar comigo mais,
criteriosamente, tem aí alguma dúvida que você queira tirar e me ache apta a responder para você, me chama no WhatsApp. Às vezes eu dou uma demoradinha, mas eu respondo, tá bom? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Você que está aqui até agora comigo, deixe o seu like. E você que acredita no meu trabalho e quer apoiar ainda mais, se torna membro. A área de membros está disponível por menos de R$ 4 e tem conteúdo já disponível e daqui a pouco vai ter novos conteúdos. Aguarde e confie, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.